Tá difícil. Hoje hoje a conexão não está me ajudando. Tá travando aqui. Tá, pessoal, já falei com a Gi, daqui a pouco ela já tá aí. A questão que eu estava falando antes, né? Da, desse momento da quarentena, né? Eu até estava conversando com algum pessoal hoje do coletivo, né? Da gente realmente tem que esperar para as coisas acontecerem, tá? Continuar fazendo as nossas coisas da forma que a gente pode, mas também não desesperar, que não vai ser a solução desesperar agora, tá? E se a gente for pegar todas as temáticas que a gente trabalhou até agora, desde a primeira temática que foi da dança, né, que o Henrique trouxe para nós, a questão da temática nas dicas, né, de como trabalhar a dança em casa, o teatro, a poesia, a, as artes plásticas, tudo isso são ideias para a gente trabalhar no nosso dia a dia também, né? Daqui para frente, não só nesse momento. Ó, é... a internet da Gi deve estar ruim. Vamos ver, vamos esperar que a Gi tá. A minha também tá ruim, Gi. Não é só a tua. Hoje eu acho que as internets resolveram se revoltar contra a Gi. Último dia do mês. Ai, Hoje consegui. tá Nossa, eu tava horrível, né? tentando, A minha tava também trancando. A minha também tá horrível, nem te preocupa, já tive que sair e entrar duas vezes já. Ah, então tá. Acho que é geral, é o dia das revoltas da internet. Ah, então tá bom. Deixa aqui só me. Até fui para outro lugar para ver se era o sinal. Aham. Oi, gente, Não, quem tá realmente, entrando? o pessoal tá entrando aí, é porque eu acho que a internet tá horrível. Ó, um monte de gente falando aí que tá horrível, né? Então, o negócio vai se ajeitando aí com o tempo. Temos bastante tempo, tá? Se tu precisar falar mais de uma hora, eu abro outra live, não tem problema. Ai, Senhor. Vamos nos controlar. Não tem Lu, problema, não tem ô Lu, tu problema. pode depois só ir ali pelas perguntas, aí tu vai me. Ah, sim, eu vou falando e daí tu Ah, vai, então. vai conversando. Te preocupa. Aham. Pessoal, então assim, só para iniciar, né, a Gisele Marques, que tá aí que hoje é a nossa convidada, especialíssima, né? A Gi, algumas pessoas do coletivo já conhecem ela pessoalmente, né, da apresentação que eles fizeram ano passado lá no Multiuso. A gente, pena que não deu tempo da gente conversar muito, né, que a gente estava naquela correria, vai e volta, né? Mas o pessoal já sabe quem tu é, assim. Mas o pessoal que está entrando agora, tem bastante pessoas que já te conhecem e tal, mas eu gostaria que antes da gente começar a conversar, tu contasse um pouquinho assim, o que que tu faz, quem tu és, né? O porquê que tu estás aqui, eu já expliquei para eles, mas agora eu Uhum. quero. Aí depois a gente começa o bate-papo. Pode ser? Pode ser. Então, bom, o meu nome, né, é Gisele Marques e eu sou uma arte educadora. Primeiro, o que que é uma arte educadora, né? É uma artista, uma professora que utiliza das linguagens artísticas como ferramenta pedagógica. Então, a minha profissão, ela é uma extensão do meu ativismo, que a gente trabalha nessas questões de gênero, raça e classe e que são atravessadas pelo direito das mulheres, da população negra, essa sensibilidade também às causas indígenas e LGBTs, né? Então, é tudo muito conectado, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu organizo meus pensamentos no meu trabalho. Então, eu apresento performances que vão de 15 a 20 minutos, e essas performances são direcionadas para adolescentes, jovens e adultos nas escolas, para os sindicatos também, e prefeituras, né? Secretaria de Educação e Cultura. Trabalho com peças, que daí já é 1 hora, e isso também nas escolas, aí com as crianças, porque assim, ó, o meu trabalho é dividido.
da educação infantil, as séries iniciais, depois cada faixa etária tem o seu trabalho, porque é a comunicação. Tudo isso, e são apresentações também, né? E o próprio livro também tem uma peça, é, e tudo isso, o que que eu faço? Eu pego os conteúdos densos que estão sendo discutidos, porque o artista ele precisa estar conectado com essas demandas sociais, não são simplesmente coisas da minha cabeça, vou fazer isso, eu estou conectada socialmente, e a partir disso, eu faço o quê? Eu jogo as linguagens artísticas dentro, a partir normalmente da literatura, aí eu jogo a dança, a música, o teatro para potencializar esse texto e ficar muito mais direta essa comunicação. É por isso que quando me chamam na escola, Gi, tu dá uma palestra para as crianças, eu não dou palestra para as crianças, porque eu penso que nós temos outras formas de chegar, e para os adultos tudo bem, ok, né? E adolescentes também. Então, trabalho dessa forma. Com os professores, eu também trabalho com oficinas de formação para professores e depois eu também trabalho com palestras, mas tudo dentro desse mesmo campo semântico. Só isso. É uma coisinha básica. Ela faz um monte de coisa. Ela resumiu bem resumidinho, assim. Eu tenho uma live, senão ia dar umas 3 lives. Ai, minha filha, agora já era 4 horas de live. A rainha da live agora, né? Bom, a Gi, então, eu conheço não muito tempo, mas há algum tempo já, e eu pensei justamente pelo trabalho que ela faz na educação e na arte, que ela poderia trazer muito conhecimento para nós em relação justamente a essas personagens que ela cria, né? Algumas criadas por ela, mas baseadas em algumas histórias, e outras baseadas em histórias, como tu falaste, né? Mas numa outra linguagem. Então, a minha primeira pergunta é em relação como que tu se construiu como essa arte educadora? Como é que foi esse teu processo de construção como arte educadora? Isso. Então, assim, ó, é interessante falar, muitas vezes a gente fica ligado, é a vocação, é o dom, mas eu já disse que, na verdade, quando nós nos apegamos a essa questão de ter o dom ou ter a vocação divina, nós esquecemos da cultura, e que o sujeito, ele se constrói através da cultura, e a cultura que eu digo, gente, não é só a arte, porque é muito confundida. A cultura é tudo, os hábitos, os costumes, onde é que tu cresceu, né? Quais são as pessoas que te influenciam? Quais são as pessoas que mais ficam contigo e te estimulam? Né? Porque se nós não acreditássemos, principalmente os professores, se não acreditassem que o sujeito pode se transformar, né? Mesmo que ele venha com essa ele tenha estado num ambiente que não fosse favorável a algumas práticas, mas que ele pode se transformar, gente, a gente não ia nem entrar na educação, porque a gente ia acreditar que o sujeito é estático e, sabe Uhum. aquela coisa? Não vai mudar. Então, assim, para eu me construir, primeiro eu tenho que me construir politicamente, porque pelo menos, né, eu trabalho a partir de uma arte política, né? Uma arte que ela não é só estética. E qual é a diferença? Nós temos também essa arte que ela só vai, uma arte de palco, né? Eu também sou artista de palco, mas é uma arte que alguns artistas talvez não se preocupem, mesmo não se preocupando, sempre vai passar algo, tá? Porque a partir do momento que tu estás colocando o teu corpo como uma ferramenta, alguma coisa vai comunicar. A questão é se tu estás consciente ou não. Aí é isso que entra a politização e a construção do sujeito. Então, eu comecei a me politizar já bem ali uns 16 anos, porque eu era babá, né, com 15 anos eu era babá, mas depois eu entrei como bolsista, que era para tirar xerox, sabe, dentro de uma escola, e o que que acontece? O meu estímulo, ou seja, as pessoas que estavam ao redor, eram professores também, eu era muito nova, mas o que que acontece? Eu fiquei logo muito encharcada dessa política, principalmente educacional, tanto é que a minha primeira manifestação, que eu morava em Siderópolis, foi lá manifestar com 17 anos, ir para Florianópolis, sabe, abraçar o prédio, aquelas coisas. Eu disse, Já ah, estava encantada.
Isso. Então, o que que acontece? Então, eu começo a me construir dessa forma para poder pensar numa arte que seja de fato, que possa transformar. E quando a gente fala transformar, não precisa pensar, o país, não, sabe? Micro espaços, porque o poder ele circula em microesferas. Né? Então, tem opressão dentro ali da tua escola, dentro do teu grupo de amigos. Então, como é que tu pode utilizar essa arte? E aí vem muito até o pessoal do slam, né? Que faz aqueles que fala e tem o rap. Por quê? Porque eles também estão comunicando dentro daquele grupo social. Então, como é que eu me construí? Construí dessa forma, com as pessoas que estavam do meu lado, olhando, me conectando com o que está acontecendo. Agora eu tenho uma nova performance que é Maria, e qual é a espinha dorsal? A violência doméstica, né? Uhum. Então, como eu disse, eu olho e vejo os números, principalmente nessa quarentena, né? Agora, né, aumenta esse número, mas eu comecei Maria, foi agora em novembro, eu acho, mas é isso, eu fui me construindo dessa forma, não sou atriz, porque eu não fiz artes cênicas ou cursos de atriz, fiz sim, oficinas de teatro, Uhum. tá? Fiz oficinas de teatro e a partir dali eu fui é por isso que eu digo, eu sou uma arte educadora, né? Sim. Agora, fiz também dança educacional, fiz 2 anos me formei em dança educacional, que só para finalizar essa parte, então, dança educacional, a diferença dessa dança estética, que é o quê? É o que faz lá na escola, né, Lu? É, a dança, ela não tem esse compromisso de talhar o corpo do sujeito e que os braços precisam ficar extremamente Uhum. limpos, né? Que tudo. Não. A gente quer que olhe naquele corpo daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, se eles estão entendendo o que nós queremos passar, Uhum. sabe? Então é o quê? É a educação, é assim, ó, eu sempre digo, o nosso corpo, né, principalmente na dança, é como se fosse o lápis ou a caneta que nós escrevemos no papel. Ao invés de nós pegarmos o nosso corpo, e a folha de papel é o quê? É todo o ambiente que nós vivemos. Uhum. Falei um montão, né, mas... Eu fico difícil que eu tenho que fazer as perguntas. Ai, olha o meu cachorro. Não, bolinha não. Não quero Ah, que ele que lindo. participar aqui Ó, agora. Vandinha, tá ali, doida pra conhecer a Esse peça Maria. vira-lata. Isso, Wanda, tu não conhece ainda. Ó, o Babiton entrou. Ó, meu pessoal do... Ah, Wanda, um beijo para você também. Saudades. A gente não se vê mais, né? Não tem nem. A gente só se encontra nas assembleias, daí não tem nem assembleia mais para a gente se encontrar. Hum, Bom, pensando então nessa questão da tua construção, né, como uma arte educadora, quando tu vai construir essas tuas personagens, né, que são a imensa maioria ali são mulheres, não sei se tu já isso. interpretou um personagem homem, não sei, né? Só eu Uhum. já vi para mulheres. Como que tu constrói, né? Como tu passa por quais processos, né, para montar essa tua personagem? Nossa, é uma ótima pergunta, porque assim, são sempre mulheres. Claro que nós temos, por exemplo, tem um que é eu pego um texto, primeiro eu pego um texto básico. Um exemplo de uma das performances negra, que é um texto da Elisa Lucinda, mulata exportação. Aí eu falo mula e fentá, né? Porque mulata vem de mula. Então, dentro daquele texto, eu construo. Tem um homem também, tem uma hora que tem um homem falando, mas que nega linda, de olho verde ainda, tal, tal. Então, assim, na condição de mulher, eu falo como se fosse aquele homem, mas ainda é a mulher, né? Entende, né? A Eu não mulher, trago sim. outros personagens masculinos. Na verdade, a mulher é sempre a centralidade, porque eu trabalho a partir da tríade de gênero, raça e classe. Então, Uhum. assim, como que eu construo? Nossa, eu choro, porque assim, eu sou bem dramática, né? Uma pisciana. Então, assim, ó, como eu faço é uma escolha, tá? Eu faço personagens muito pesadas para trazer essa questão da demanda social, da violência do racismo, da gênero e tal. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou dar um exemplo, Antonieta de Barros.
Eu já interpretei, nossa, muito nas escolas. E o que que acontece? A Antonieta de Barros foi uma personagem que eu demorei me conectar. Daí pode dizer, nossa, como? Por quê? Porque eu tinha muito poucos elementos dela, entende? Então, o que que eu fiz? Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente vocês que trabalham com teatro. Eu peguei, né, algumas do Farrapo de Ideias, conversei com a professora Valdionira, que foi aluna no Instituto, onde a Antonieta também foi diretora, e alguns elementos. Então, eu fui para a escola, a primeira vez, eu lembro, há alguns anos, interpretar. Mas sabe quando eu estava com figurino, eu estava com tudo, mas ainda era a Gisele, entende? Uhum. Era a Gisele ali, não era uma outra personagem. E eu sentia isso. Outras pessoas vieram, nossa, que interessante, tal. Mas eu sabia dentro de mim que ainda era a Gisele falando. Aí eu apresentei umas duas, três vezes, e aí olho como o ambiente, como nós precisamos estar em um ambiente propício. Um dia me convidaram para fazer a Antonieta, só a parte da Antonieta, lá no Cruz e Souza. E o projeto era Outras Antonietas. Eu lembro que eu fui, e quando eu cheguei lá, tinham muitas professoras, eram as professoras negras, né, da rede. Eu cheguei lá, eu fui pro banheiro, todo o ambiente, ele respirava Antonieta de Barros. Ele respirava. E quando eu fui ao banheiro e eu comecei a colocar a roupa, comecei a colocar o blazer, eu não sei, assim, para quem tá me ouvindo e quem é artista talvez entenda, já não era mais eu, né? Eu fico muito emocionada, assim, porque me veio uma calma que, assim, ó, eu sou uma pessoa paciente para muitas coisas, mas, assim, eu sou sinestésica, né? Eu sou do movimento, sou do movimento. O meu corpo, ele mudou, ele estabilizou, e quando eu entrei no palco, eu sentia que a Gisele estava em outro local. Uhum. Quando terminou a performance, uma outra senhora, que também já teve contato com a dona, com a Antonieta, na verdade, com essa parte educacional, com a professora Altair, eu lembro que ela chegou para mim, uma professora negra, disse assim, ó, essa menina que agora eu estou conversando, não é a mesma que estava no palco, porque ela era a própria Antonieta. Nossa, Então, legal. Então, o que que eu digo para vocês? A gente precisa, mais do que ler um texto, é estar o máximo de contato com aquele personagem, entende? Claro que às vezes ele vai dar. A Antonieta, eu precisei do local, mas, por exemplo, teve outras, uma que é muito forte, que é a Anastácia, que é a princesa Ojorum, uma princesa Nagô, e que ela tem uma máscara de Flandres aqui. Eu precisei ver muitos filmes que me ambientassem, porque tu não vai voltar nessa questão colonial, né? Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui trazendo algumas experiências de mulheres, de outras mulheres, e fui fazendo, o que que eu vou fazendo? Eu vou trazendo as experiências no meu corpo, as minhas próprias experiências, e eu acho interessante, às vezes, a gente ter um ponto de convergência, né? Ah, do que eu vivi, ou do que ela viveu, e eu fui fazendo o quê? E tu tens um tempo de um laboratório interno também, sabe? E só para concluir essa parte, eu estava numa escola quando eu fiz Anastácia pelas primeiras vezes. Eu estava tão cheia e tão encharcada que eu não tinha controle. Só que eu fazia quatro personagens em uma hora. E o que que acontece? Depois da Anastácia, eu tinha que eu fiz uma parte da Cleópatra para poder falar desse Egito negro, né? Negro não, né? Esse Sim, Egito, sim. esse Egito africano, ele é Já que é africano. na África, Mas é né? parte negra. É porque o Sim, negro não caracteriza naquele sim, contexto, né? sim. Mas e também muitas escolas, tá, gente? 98% das escolas não colocavam o Egito como africano. Eu acho que é por isso que eu falei, esse Egito africano de fato. Não, Achavam que o Egito, mas achavam é que normal isso até os anos 80, na África, né? Porque isso, é outra achavam que expressão, era né? na Europa. E o que que acontece? Quando eu fiz a Anastácia, eu estava apresentando e eu coloquei a máscara de Flandres, para quem não sabe, é aquela.
era um dos castigos que tinha, né, que era de tapar a boca, e ela morreu dessa forma. Eu fui pro camarim, que era a biblioteca, para poder me arrumar para outra personagem, enquanto estava acontecendo um vídeo. Eu dei uma crise de choro tão grande, tão grande, tão grande, que um professor veio e falou assim: o que está acontecendo? Só que eu tinha 3 minutos para me arrumar. Aí o menino que estava do meu lado disse assim: deixa, pode deixar, professor, pode deixar que é assim mesmo. Aí eu deixei, vinha a emoção, chorei, 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 e logo já me recompus e pronto, já, e depois eu já era outra personagem. Depois que eu a fiz muitas vezes, eu já consigo hoje controlar mais a minha emoção. O que tá dessa forma agora, mais intensa, é a Maria, porque eu já tive dentro do contexto essa violência doméstica, né, dentro da família. Então, quando eu saio da personagem, assim, ela não sai de mim. Mas eu acho que é isso, assim, basicamente, é tu pegar não só o texto, mas saber o máximo de informações dessa personagem, ver um ponto de convergência, de repente, o que que tu já passou. Sei que está travando a mensagem. Vamos ver, gente. Vamos ver se a. Gente, a internet hoje está contra nós. Semana passada ela estava contra nós, hoje ela está contra nós de novo. Acho que a gente tem que voltar, né? Vamos ver. Tá triste essas internet hoje. Vamos esperar ela voltar, retornar de novo. Daí a gente manda ela, chama ela de novo, porque não estão de bem com a gente. Vou aproveitar para mexer um pouco aqui, né? Deixar mais para trás. Deu, Opa, entrou de novo. eu, então, normal. Entrou de Semana passada novo. estava assim. Estamos Acho que aqui. Então, assim, para o pessoal que está aí do teatro, né? É isso, sabe? Para além de ler o texto, tentar se ambientar, se for um personagem histórico, e mesmo em no local mesmo, de repente, onde ele tenha passado, assistir filmes, assistir documentários, e depois fazer essa viagem interna, porque aí ninguém pode se meter. É entre tu, o personagem e as suas próprias emoções, assim. Ai, uhum. que bom, hoje eu tô bem artista, assim. Ah, mas esse negócio da emoção, assim, ela é muito importante, né? E assim, eu estava até conversando com eles no início, que não só na questão do teatro, mas como também faz a dança, né? Se a gente não tem essa conexão com o que a gente está fazendo naquele momento, fica tipo uma coisa superficial, ou as pessoas também não conseguem, né, entender, porque como se tivesse desconectado, né? Ah, mas a pessoa tá falando, parece que tá da boca para fora, né? Não Isso. tá realmente tocando aquilo. É lógico que tem temáticas que são mais assim afeitas, algumas coisas que vão te tocar mais, você até falou ali, né? Da questão, Uhum. que tu vivenciou, que tu já viu mais próximas. As que são mais distantes de ti, tu vai ter que buscar uma pesquisa para poder tentar chegar lá, mas o trabalho da arte realmente consegue se conectar, às vezes, até com uma realidade que não é tua, né? E que Isso. passa a parte de ti depois daquilo, né? Não tem como desconectar mais, né? Vai começar a fazer um pouquinho parte de ti aquilo ali, né? Isso é bem complicado, assim. Esse é um dos problemas que a gente lida, assim, bastante com adolescente, né? Porque tem muita vergonha, né? Muita, muita, muita vergonha, né? De E fazer. também essa questão do adolescente, né, que a gente também já foi, passa uma de meus pensamentos, assim, quando trabalho com adolescente, é a questão do egocentrismo também. Na fase da adolescência, nós somos bem egocêntricos, então o que que acontece? Nós nos fechamos muito na nossa emoção, né? Então a gente, por exemplo, quando tu é criança, tu está bem aberta. E quando tu é adulto, tu também consegue dizer assim, ter esse discernimento. Não, agora eu tenho que dar. Eu tô falando na questão artística mesmo, né? O espaço para o Sim. outro e tal, tu tem essa consciência. Essa fase da adolescência, que é normal, nós temos esse fechar, e por nós colocarmos essa barreira mesmo, por tudo que acontece na vida, aí tem essas revoltas, também o personagem demora mais para chegar.
porque é mais difícil para eles. É como se tivesse, é como se tivesse que abrir para uma terceira pessoa. Mas como que eu vou abrir para uma terceira pessoa assim? Eu sou a dona do pedaço. Isso, é verdade, sim. Sim, Entendeu? Isso é sim. psíquico também, né? Psíquico, porque o Uhum, personagem entra na gente aqui também, né? Porque se ele uhum, vem daqui para cá, acontece aquilo que tu disse. Tu tá falando, tá? Tu tá falando, tem uma. E a pessoa tá viajando. E tem uma sim. coisa também, gente, que acontece, eu não sei, vocês podem colocar aí, tá? Vocês que também são artistas ou, né, passam por esse processo. É quando eu tô muito familiarizada com o personagem, na hora que eu tô jogando o texto, eu também muitas vezes consigo pensar enquanto Gisele. É assim, ó, eu tô jogando o texto aqui, tô falando, que daí não sou eu, né? Só que aqui eu tô Uhum, olhando e tô dizendo, olha, aqui tá chegando aqui, não tá chegando lá, aqui ele tá fazendo isso, aqui ele tá fazendo. É como se fosse duas pessoas ocupando o mesmo corpo, uhum, entende? Porque eu não tô mais preocupada, eu não tô preocupada, porque quando eu estou muito preocupada, se tá indo, se não tá, se tá chegando, é porque tu tá na tua emoção. É tu, uhum, é a Lu, é a Gisele. Aí então tu vai ficar pensando se tu vai errar, se tu não vai, se tem isso, aquilo. Agora, quando tu já deu lugar ao personagem, acabou. Ele faz tudo por si. É ele. É igual uhum. na literatura. Eu estava escrevendo a Oiá, e às vezes eu escrevia alguma coisa, logo ela me dizia, ó, certo, quem vai ouvir os adolescentes, não, ô louca, não tô Talvez entendendo. goste. É, mas assim, ó, eu escrevi e eu vi que aquela frase não era da Oiá de uma criança de 6 anos, 7 anos. Era da Gisele. E eu riscava, ou, né, ali no Word, apagava, e vinha uma outra inspiração, e aí sim, era Uhum. ela, sabe? Já aconteceu, assim, casos ali, até as meninas falam muito isso, né? As meninas que apresentaram lá no passado que tu assistiu, né? Elas conseguiram, elas entraram tanto naquele personagem que, na realidade, elas depois, a fala delas, né? Também muda depois. A forma como elas começam a vivenciar as coisas, né? Elas é como se elas empoderassem daquele personagem para resolver as coisas do cotidiano, né? Isso. Delas. Né? A gente também já fez uma vez a Antonieta de Barros, uma apresentação, e a Mayra que fala sempre, né? Ah, eu nunca mais me esqueci daquela fala, porque me tocou tanto a história dela, fez tanto, né? Então, conectou tanto com a vida dela, aquilo ali, que ela não esquece mais. E já faz tempo já que a gente fez esse teatro, né? Uhum. Mas e ela teve essa conexão, né, com o personagem. Isso é bem interessante. Aí tem a ver também, às vezes, com o propósito, né, com a forma como a pessoa vivenciou as coisas, o que toca, o que não Isso. a identificação, né, também com a personagem. Mas é bem legal isso daí. Isso que tu falou, né, parece que toma a pessoa, né? Toma. Toma. Se vocês virem assim, até artistas, agora atrizes e atores que fazem novela, que ficam de fato muito, é muito é intenso no sentido porque são todos os dias aquele mesmo personagem e tal. Tem muitos, principalmente quando são os antagonistas, assim, né? Que vem aquela carga de emoção muito forte. Muitos falam a dificuldade de depois que passou todo aquele período de se desligar do Uhum, personagem, porque foi feito principalmente quando são personagens assim que trazem uma emoção, até esses desejos muito esses primitivos, essa vingança, sabe? É uhum, algo que mexe demais com o ser, né? E mexe também com o quê? Com os personagens, com os nossos preconceitos, com a Luísa. Ó, pessoal, vou falar para vocês. A Luísa é uma personagem, agora literária, né? Que eu estou escrevendo, e ela vai fazer o contraponto com a Anitta Garibaldi. Contraponto, no que eu digo, é trazer um outro lado, uma outra mulher, mas uma mulher negra, que passa no nosso estado e que também depois vai para a Grande Guerra, que é a Guerra do Paraguai. Então, o que que acontece? No final da história, a Luísa
vai fazer algo que eu e Gisele não faria, eu acho, sabe? E aí, na hora que eu falo isso para uma outra pessoa que a gente está conversando, isso que é interessante, eu acho que é legal dizer isso. Quando a gente vai construir um personagem, gente, procurem pessoas de diferentes áreas. Porque, assim, ó, por exemplo, quando eu vou construir, eu tenho meu amigo que é cineasta, que é o Chico Caprário. Eu tenho uma outra que é historiadora. Tem outro que é um professor de pedagogia. Tem gente que não tem nada a ver com essas questões. E aí tu vai conversando, entende? E tu vai tendo muitas visões dentro daquele personagem, sabe? Então, a Luísa, quando eu falei para uma dessas pessoas, fala assim, ó, sabe por quê? Porque vai mexer com a moral, se era Hum, certo ou não. Só que nós também não estávamos lá. Eu não estava lá, eu não sei se o que ela fez lá no final, que é algo, né, que se a gente fosse, eu não sei também, porque ela estava numa guerra, né? uhum, Então mexe também com essa questão da nossa moral, porque é, se eu dissesse assim, ó, tá, eu não faria agora, nesse sim. contexto. E se eu tivesse em um outro contexto? Então, os personagens são importantes também para a gente se colocar no lugar das outras pessoas agora, no agora. Por Uhum. exemplo, a Lu, eu tô lá na escola, né? Agora eu vou falar para os adolescentes. Aí o meu amigo, era super amigo, papapá, mas de repente a minha amiga, meu amigo fez alguma coisa que eu não gosto. Eu acho que a arte ela vem também isso, para te colocar no lugar do outro. Tá bom, mas qual eram as influências que essa amizade, que esse amigo, que essa amiga estava tendo na hora? Qual é o contexto dele? O que que fez com que o que levou com que ele tomasse essa atitude? Eu acho que a gente começa a compreender mais o outro quando nós, de fato, nos empoderamos dessa arte, porque os personagens nos ensinam isso. Nós, às vezes, interpretamos coisas que nós não faríamos. E as pessoas que estão do nosso lado também. Às vezes, elas fazem coisas que nós não faríamos, mas o contexto dela é diferente. Uhum. Até foi falado aqui, ó, tem uma pergunta, um comentário, né, da Uhum. Andrea falou aqui, né, da questão dos personagens históricos, que é o que estava falando ali, né? Para nós, Isso. o contexto, né? É lógico que a gente sempre acaba julgando, né, pelos nossos Isso. olhos, né? Mas dependendo até como um ator vai interpretar aquele personagem, talvez consiga se entender o porquê que a pessoa faria aquilo naquele momento, né? Para o negócio não ficar assim, Isso. perdido no ar, assim. Ai, eu tô muito feliz porque tá aqui o Jason, que é o quê? O ilustrador da Luísa. Ah, que legal! Então, assim, o Jason, tá, que tá ali, Cosme Arte, o que que acontece? O ilustrador, que é um artista também, né? Uhum, É muito difícil, eu tive uma live com a Isis, com a Iris, que a Iris, que é a, a ilustradora da OIA, o mundo deles é um outro mundo também. E aí eles têm que fazer o quê? Eles têm que ver o que que também está nesse meu mundo, para poder colocar no papel, né? E é por isso assim que o Joyce, a gente está no início das ilustrações ainda também, esse desenho ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. A Iris é uma mulher branca, então ela tem toda uma cultura, né? sim. O Jason é negro, é um homem negro, né? Ele também tem uma outra cultura que também não tem essa questão da feminina. E às vezes pode ser até uma mulher negra, sendo a tua parceira, a tua ilustradora, porém ela é construída diferente politicamente. Às vezes, Uhum, porque assim, o que ela viveu eu não vivi, e isso vai sim. influenciar diretamente na forma como ela expressa a arte dela. Uhum, Então a gente precisa também, principalmente as professoras, na hora que a gente vai distribuir os personagens, e quando os adolescentes, né, estão muito no início, é interessante oferecer um personagem que tenha mais familiaridade com ele, até para ele começar, entende? Aí quando ele tá já, sabe, já interpretou vários personagens, daí sim diz assim, ó, vou te dar um personagem, que daí é aquela coisa que ele vai ter que
sabe? Ele vai ter que, como diz, vai ter que rebolar para ir atrás, por quê? Porque ele é muito diferente. Mas isso é um processo, porque educação é um processo, né? Sim, certeza. Bom, tu falou já um pouco sobre essa temática, mas em relação quando tu vai escolher esses teus personagens, né? Tu já falou ali que tu faz mulheres, né? Quais são os Uhum. que tu escolhe, né? Por que tu escolhe determinada mulher para interpretar? Já falou um pouco sobre isso, mas Uhum. Então, eu olho, é muito a cultura, o que eu estou vivendo no momento, assim, sabe? É por isso que eu digo da gente estar sempre conectada. É o que que eu estou vendo, o que está acontecendo. Quando eu interpretei a performance, a peça negra, é que na verdade tinham quatro personagens, mas eu estava vendo o quê? Que estava me incomodando. Eu ia nas escolas e assim, ó, eu via esse eurocentrismo todo que a gente traz e algumas áreas mais fortes. Então, eu procurei a bailarina negra do Teatro Municipal, que é a Mercedes Batista, a Antonieta de Barros, tal. Procurei trazer mulheres de diversas áreas para a gente poder refletir sobre isso. É, a própria Anastácia, assim, né, que é uma... Eu sempre procuro as minhas mulheres, olha, mas as mulheres que eu dou voz, porque eu simplesmente, meu corpo é só eu sou porta-voz, sabe? Eu penso que essas mulheres tinham muito mais coisas para falar, né? E então, às vezes, elas vêm através de mim ou de outro personagem dizer assim, olha, eu também queria falar isso para ti que tá aqui agora nesse contexto e eu não te falei. Então, eu procuro diferentes personagens de diferentes contextos, na verdade, e para poder trazer essa voz. Aí, por exemplo, aí eu venho, que eu falei da Anastácia, né? É uma personagem que ela foi escravizada. Entretanto, eu procuro nunca deixar essa passividade na personagem, entende? Tipo assim, ela tá sempre sofrendo, sofrendo, sofrendo. Não, ela sofre, mas eu procuro sempre ser o que é que ela fez para poder sair dali e que quem tá me assistindo possa também utilizar algumas ferramentas para poder, porque eu acho que é isso, a arte, ela não é que ela vai te dar resposta, mas ela tem que te trazer possibilidades, né? Então, a Maria da violência doméstica, é como eu falei, esse contexto que a gente está vivendo, então, mas só que eu fiz uma coisa, eu, né, Gisele, dei voz a diversas outras mulheres de outros territórios, daí eu aproveitei em falar de outras violências, da quilombola, da indígena, sabe? Então, falei ali, mas a espinha dorsal é o quê? Uma mulher negra. Porém, ela também tá. Porque assim, eu não preciso estar. É que as pessoas trabalham muito em caixinhas, né? E eu não consigo trabalhar em caixinhas. Aí eu vou falar disso, eu vou falar só disso. Aí eu vou falar de gênero, é só de gênero. Falar de raça, é só de. Não, tem não, como, né? não, Tá não tudo tem como. interligado. Isso, é isso, sabe? É vocês que estão construindo personagem, vocês que são adolescentes. Uma pessoa, ela tá com um dilema, né? Ele tá com aquele dilema. Mas aquele dilema não é só ele não está ali unicamente por uma via. Teve muitos outros atravessamentos que aí sim, eu acho que é por isso que o personagem vai se construindo mais forte. Quando tu vai olhar, por exemplo, é aquela menina que tá, sei lá, tô falando de uma personagem, ela tá grávida e ela tá sozinha, tal, 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 tal. Mas qual era o contexto familiar dela? Mas como é que foi a infância? O que que ela pensava? O que que ela pensava da vida? O que que ela escrevia? Tá entendendo? A gente vai fazendo um montão de perguntas, mesmo como se fosse esvaziar, porque não esvazia, mas a gente fosse esvaziar, e aí esse personagem ele vai ficando mais humanizado. Aí é muita coisa, né? Eu vou falando, mas não sei se eu Não, respondi, eu sabe? Mas é ainda isso. bem que agora eu aprendi a salvar lives. Depois eu vou te mandar ela inteira. Eu consegui aprender a salvar. Então Que é tá mais ótimo. fácil de anotar depois, né? Porque se eu ficar anotando aqui, eu não presto atenção em ti. Daí eu vou. Depois eu te passo daí. Tá. De salvar a vida, a nossa vida.
Tá. Se tu faz essas escolhas para essas mulheres, né, específicas, que tu falou ali, né, tu tens alguma referência, alguma inspiração, ou de alguém que tu já assistiu, alguém que tu gosta de ler, ou, sei lá, considera ou não? Se bem que eu acredito que tu não deva ter uma só, né? Deve ter um monte. Mas É, quem tu poderia colocar aí como referências para ti, para construir essas tuas personagens? nossa, essa pergunta que tu fez, ninguém nunca tinha me feito, assim. É, e é muito interessante. Eu, eu me inspiro em mulheres que estão próximas a mim, assim, sabe? Eu poderia até falar, eu me inspiro na atriz tal. Não, eu sempre me inspiro para ver que eu gosto também de pegar literaturas de mulheres que também estão ao meu redor, né? De amigas minhas, eu pego coisas que elas escrevem, até mesmo para eu poder falar, e para poder me construir, eu vou olhar a minha mãe, entende? Eu olho uma amiga, eu olho, assim, mulheres, né? Uma avó, porque todas essas elas têm, porque eu consigo, a gente fala de modelar, tá? Então, para quem não conhece esse conceito, eu vou modelar alguém, tá? Eu pego essa minha, por exemplo, vou pegar a minha mãe, tá? Eu tenho uma personagem. Eu faço, é tipo como se fosse tirar um raio-x, eu modelo e vejo tudo, como ela se move, como ela fala, o que que ela passou, que reação que ela teve, e pego tudo que dá para transferir para minha personagem, entende? Eu não tenho, por enquanto, uma personagem que eu diga assim, nossa, uma personagem que eu digo assim, né, uma atriz famosa, tal, que eu que eu olhe e fique vendo, a forma como ela trabalha. Eu faço isso. Eu acho que para mim, pelo menos para mim, né, é muito mais visceral. Uhum. Muito legal isso. Né, tem bastante gente que fala nisso, né? Até a primeira, foi a segunda live que a gente fez, que eram uns colegas, né? Que eles são também atores, assim, de musical. Eles falaram isso também, parecido com o que tu falou, dessa questão de olhar na rua, né? Olhar o comportamento às vezes, das pessoas. Às vezes, parar e olhar coisas que pra gente é o cotidiano, que a gente nem dá bola, mas Sim. às vezes uma coisa que eles veem no dia a dia, que às vezes passaria despercebido de um outro olhar, para o artista se torna importante, se torna, vamos dizer assim, uma referência, uma base para tu pensar em algo que às vezes nem pode ter a ver, né? Um jeito de falar, um jeito de sorrir, um jeito E de mexer com essa perna, isso é muito legal, né? agora, Nessa para dança, onde quando eu vou olhar para técnica mesmo, né? Porque daí para essa técnica eu tenho, também são pessoas próximas assim, mas eu tenho, por exemplo, a Giane, né? A Giane a Giane Abbott, ela é minha amiga, entende? Mas eu admiro, eu digo, mas eu admiro, mas é porque às vezes a gente não valoriza tanto, né, as pessoas que estão bem próximas. Sim. Mas assim, eu não lembro de ter, mulheres assim, bailarinas lá, não sei o que, eu fui me inspirar, assim. Eu gosto muito dela também, né, dava aula, então eu vejo muito assim do jeito que ela se expressa, das finalizações, né, do movimento. Então ela também não deixa de ser alguém que está próxima a mim, né? Mas aí eu olho bem essa questão técnica. Não só técnica, porque eu a vejo muito entregue, sabe? Porque eu acho que é isso, às vezes tu vê alguém que tem uma técnica também incrível, mas né, tecnicista, né? Tem adolescentes aqui. Gente, assim, ó, tecnicista, né, como tem adolescentes, é quando tu tira outras reflexões, emoções, sentimentos e tu só vou fazer o que precisa ser feito, né? Por exemplo, se tu vai levantar, vai fazer esse, ou, né, esse movimento, né?
quem utiliza outras, né, um sentimento, tu vai, ai, gente, já imagino que uma onda, né, tu vai colocando uma carga de emoção em cima daquele movimento, até que ele, ah, não, mas se eu sou tecnicista, aí eu fico muito, mas muito preocupado de que forma que essa articulação vai lá, mas, tá entendendo? E aí, às vezes, ele sai trancado, por quê? Porque eu sou só técnica, não que não seja importante. Ela é importante sim, mas ela precisa ser humanizada. Tem que conectar com a emoção, né? Senão não vai dar liga ali no negócio. Isso. Oh, Christian, a Cris Luz, Deixa eu ver, amiga meu de negócio letras. travou aqui. Ah, agora que eu vi. Meu Deus do meu. Tinha entrado um monte, eu não conseguia ver, tinha travado meus comentários aqui. Tem várias pessoas que mandaram abraços aqui, só que já passou e agora eu não consigo achar mais, porque eu pra cima. A Cris escreve também, né, Cris? Ah, ela mandou Uhum. um coração ali, um coração. Tá, olha só, tem que a gente tá controlada. Quer dizer, controlada não, tá quase acabando. Mas daí eu vou abrir mais uma live pra gente continuar, porque a gente não terminou as perguntas ainda falta Ah, 20 perguntas aqui. Mas aí tem que dar o desconto que hoje a gente demorou pra entrar, né? Por causa que a é, internet demora um falou. pouquinho, né? Vamos dar um desconto, vamos dar um desconto. Agora, essa pergunta é dificílima, tá? De responder rapidamente. Então, na realidade, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta para ti, eu vou encerrar e vou abrir, daí tu começa respondendo ela, pode ser? Que Ótimo. é, o que a arte representa na sua vida? Uma pergunta bem simples e É bem básica, simples. Tá bom, tá? então. Então, já voltamos já, para não perder a nossa live. Daqui a pouco vai começar a aparecer os segundos aqui. Tá bom. Daí, tá? Tá. Já voltamos. Fiquem aí.